apertaram, mas afinal deixaram-me ficar com o caderno. Não sem antes tivesse eu de chorar um pouco. Choro falso, e é bom que se diga, meu choro sempre o foi. Minhas lágrimas nunca contiveram sal. Divago, mas enfim escrevo. Apartaram-me de tudo, mas ainda escrevo. Alegria tola do escrever. A doutora nunca entenderá. Para que tanto choro por causa de umas tantas palavras sobre o papel? Não é melhor repousar? Divago outra vez. Perco sem cessar minhas ideias. Será assim. Sei também que serão prolixas essas linhas tremidas. Minhas ideias são variabilidades infinitas cuja desaparição e aparição coincidem. Sempre fui por demais prolixa. Devo também, sem poder evitar, desperdiçar letra na restante vida. Sinto muitíssimo consumir as folhas e a tinta, que são agora racionadas, assim como o tempo, que não mais terei. Não consigo deixar de fazê-lo. É a alegria da escrita, a consumir papel e tinta, no exercício improdutivo do escrever. Não é melhor repousar agora? A enfermeira vem a cada 4 horas. Algumas vezes mede a pressão arterial, noutras controla o soro ou injeta uma substância amarela com aspecto viscoso no catéter. Saiu há pouco que me dá mais de 3 horas para concentrar-me no oficiológrafo. Foi também a enfermeira quem comentou que submeteram o caderno ao esterilizador iônico. Significa que, tendo resistido por tantos anos a uma vida livre da sujeira e da desordem, ao chegar ao final, o caderno está asséptico e inofensivo, após uma exposição maciça a doses letais de redutores microbiológicos de esterilização radiológica. Eis um caderno enquadrado por isótopos radioativos. Rirei? Talvez essa tentativa de humor trágico, essa melancólica ironia nessa ácida retórica com a qual já desperdicei 1/4 de página e alguma tinta, seja fruto de temor. Ando temerosa, nunca gostei de finais. Gosto menos ainda de procedimentos e lugares assépticos. Um final em local asséptico, sem dúvida, causa-me temor. Se pudesse escolher, preferiria não. Mas não me é permitido optar, mesmo se lágrimas sem sal escorram. Mesmo assim, não me seria permitido optar. Acabar em meio ao caos da própria materialidade acumulada entre fios repletos de fungos, tecidos cheirando a mofo, não me é permitido. É necessário submeter a restante vida, mesmo que imprestável, a mecanismos de ação esterilizante. Destruir micro-organismos nocivos. Foi sempre essa a questão, não é mesmo? É também assim ao objetivar a escrita. Pede-se sempre um pouco de ordem para proteger-se do caos. Afinal, nada parece ser mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo. Ideias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas entre outras que também não se domina, não é mesmo? Fico a organizar vírgulas e a grafar palavras pouco usadas, e nisso já se foram 20 minutos. Sempre tive dificuldades com as vírgulas. Virgulo imenso, disseram-me. Virgular e rascunhar. Vícios no exercício de velocidades e lentidões impossíveis. É o instante que não sabemos se é longo demais ou curto demais para o tempo. É viver a receber chicotadas que latejam como nesta artéria espetada pelo abocá. É viver a evitar velocidades infinitas que se confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso que percorrem sem natureza nem pensamento. Sendo assim,
Agarro-me à cachimônia das vírgulas. Cachimônia, palavra velha, minha avó usava. Não me faça perder a cachimônia, Ana, dizia. Nunca mais a ouvi. Caiu em desuso. Sempre interessei-me por palavras desusadas. Li, quando ainda chegavam-me os jornais, que há palavras em vias de extinção. Penso nelas, em suas vidas por um triz, tal qual a minha. Estamos em vias de extinção, por pouco usadas e imprestáveis que nos tornamos. Selecionar o que presta e o que não presta. Essa é a questão fundante, não? Como uma palavra pode se tornar imprestável? Como uma vida se torna desusada? Utilidades. É preciso tornar-se útil. Tornar-se sempre foi questão para mim. Como alguém se torna? É disso que se trata, sim? Questões. Quem realmente nos coloca questões? Eis uma citação de Nietzsche. Nas minhas últimas palavras, mais um clichê. Uma vida em confronto com os clichês terminada assim, em um conclusivo clichê, escrito prolixamente em um caderno esterilizado a colocar em questão a finalidade da existência, enquanto o gotejamento do soro marca o compasso da restante vida. Nada mais clichê do que uma conclusão assim. E não foi sempre isso? Alguém em confronto direto com os clichês? Um artista ou um filósofo ou um cineasta ou uma dona de casa a tricotar de improviso ou um vivente qualquer a criar, não importa quem, é sempre alguém em confronto com o clichê, não? A luta que se faz quando se quer criar alguma obra é contra os clichês que querem dominar. Clichês contra os quais não se sabe lutar, por se acreditar que são proteção. Por achar que sair dos clichês é cair no caos. Sair do clichê, cair no caos. Eis um destino a evitar. É exatamente isso, pois não? A sair do clichê, mergulha-se no caos. E é o caos que temos de esterilizar, não é mesmo? É disso que se trata, não? É disso que se trata para, sabe-se muito bem quem. Sabe-se muito bem quem importa tornar toda a gente ascética e normalizada, de tal modo que após uma vida útil, morram em lugares livres de cargas microbianas nocivas, não é assim? O caos sempre foi o grande temor para, sabe-se bem quem. Não escreverei essa palavra gasta, não entre essas minhas últimas palavras. Mas sabe-se bem onde estão os cavaleiros cruzados a combater o caos. Toda a gente sabe, pois não? Não mancharei página com essa palavra. Sabe-se bem qual. Sabe-se bem quem é aquele que se esforça para manter ideias a se encadear segundo regras constantes. E as associações de ideias jamais tiveram outro sentido. Fornecer regras protetoras, semelhança, contiguidade, causalidade, que permitam colocar em um pouco de ordem nas ideias, passar de uma a outra segundo uma ordem de espaço e do tempo, impedindo a fantasia, divagação, delírio, loucura, de percorrer o universo no instante, para engendrar nele cavalos alados e dragões de fogo. É do medo ao caos que se trata, sim? É isso que, sabe-se bem quem, teme, não? E o caos está em extinção aqui junto com a vida e as palavras. Ninguém criará um fundo ou pintará faixas para evitar que desapareçamos por completo. Ninguém notará que, junto à extinção do caos, palavras também desaparecerão de vez. Há palavras demais, toda a gente sabe. Quanto a mim, não há de se perceber o desaparecimento de alguém que nunca existiu, não é mesmo? Tudo o que sempre fui foram palavras e fios.
prolixas palavras grafadas em um caderno de artífice, entre debuxos e mostras de pontos, rascunhos de uma vida que não houve. Afinal, se não fossem os rascunhos, como garantiria um pouco de ordem nas ideias? E se não houvessem também nas coisas o estado de coisas, como que um anticaos objetivo que o rascunho permite desvelar? Como se faria a redação da boa letra na manutenção da existência? O rascunho colabora para que haja um acordo entre coisas e pensamento, não é mesmo? É preciso que a sensação se reproduza ao passar a limpo o rascunho, ao executar o debuxo, ao desenvolver a mostra, como garantia o testemunho desse acordo. O presente em conformidade com o passado é o que o rascunho assegura, um guarda-sol a proteger do caos. Uma página inteira em letra tremida e idosa e ainda não dei início ao codicilo. Tenho pouca tinta, quase não restam folhas no caderno. Não terei como passar a limpo o hológrafo e ainda fico a devagar. Tenho urgência em escrever, tenho urgência em destinar. Trata-se de destinação, então? Quanta pretensão! Comandar o destino de um outro? Hipócrita. Garantir? Hipócrita. É disso que se trata? Constituir leitor mandado? Destinar ações? Programar gestos? É disso que se trata? Pois não sou nada além dela mesma, sabe-se bem quem. Sou eu mesma como ela. Programar vidas, definir gestos, esterilizar o caos. É o que quero fazer com essa escrita? Organizar o caos? Um codicilo para garantir o destino das miudezas para que não se percam no caos? Ora, pois, para quem irão tuas agulhas de tricô? Tua roda de fiar? É disso que se trata? Garantias, presentes, recompensas, agradecimentos? Dever cumprido, consciência tranquila e serenidade? É o que temos aqui? Hipócrita, porque ainda temer grafar o nome dela? Para manter-se pura? Manter a página imaculada, livre da nefasta palavra? Hipócrita, és mesmo ela. Responde tu pelo mesmo nome dela, escreves em nome dela, és tu mesmo, sabe-se bem quem. Digas teu nome próprio, digas como te chamas, digas que te chamas. É disso que sempre se tratou, não é mesmo? Garantir uma vida educada que sirva para alguma coisa, que deixe frutos e aponte caminhos. É isso que queres, não é mesmo? É para isso que escreves um codicilo, para que tua própria letra indique suas últimas vontades, coordene os gestos de outrem, garantam o destino dos teus miúdos objetos. Não é isso mesmo? Cala-te. De onde surgiu essa terceira pessoa no papel? Desde qual linha tornou-te outro a apontar-me as falhas? Uma voz da consciência? Um leitor fantasiado? Um narrador onisciente a intrometer-se? Um personagem fantasiado a dialogar com um eu lírico delirante? És tu, então. Uma educação, uma consciência. É disso que se trata? E se a resposta fosse simplesmente sim? Sim? Sim. É disso que se trata? Então, educação há muitas. Que diferença faz? Que isso importa? Escreves, a escrita é mais do que nós, do que eles, do que tus ou tis. A escrita é mais do que um nome. A escrita não se preocupa com a falta de tinta, com a escassez de papel. Ela segue por entre a carne, por sobre a pele. E é só nela
que o caos pode expressar-se quando a restante vida acaba. Duvidas? Façamos destinação escrita, então. Que sejas. Queres destinar o quê? Tua caixa de costuras? Para quem vai? Teu estojo de giz de cera? Não me faças rir. A essa altura, tuas miudezas devem estar em algum bazar de caridade ou incineradas. Ao te transferirem para cá, tudo já foi providenciado. O que tens? O que tens a destinar? O caderno? Ele? Nada mais? Nada mais? E o que existe além desta cama de ferro e deste soro que pinga? O que mais existe além disso que traz agora consigo? A imanência, uma vida. Lembras? Uma vida inspirada em uma antroposofia da imanência, ocupada com a vida viva e não com a invocação de figuras além dela. Uma vida que não subordina a imanência à transcendência, lembras? Houve um tempo em que pensavas assim. Fácil falar no conforto do sofá em colóquio ardoroso e etílico. Fácil declamar em citações decoradas diante de alunos recém-ingressos. Fácil escrever em artigos publicáveis. Fácil. Digas tu agora. O que tens? Nada? Nada mesmo? O que tens agora quando nada pareces ter, Ana? O caderno? Um caderno de artífice em rascunhos nunca passados a limpo. Até suas últimas páginas, eis o que restou da restante vida. Vistes? O soro vai acabar. Em breve, e tu ainda escreves nesse caderno, Ana. É disso que se trata. De uma vida que se torna e se artista até não ser possível nada mais. Do contrário, não seria melhor repousar? Porque mantens a escrita? Digo-te, porque é a tua arte, Ana. É disso que se trata. Fazer da vida uma obra de arte. Fazer de qualquer coisa matéria de expressão. Não tens o fuso nem o tear, mas choraste lágrimas sem sal para conseguir teu caderno e tinta e uma caneta a registrar delírios. Codicilo? Enganas-te? É a arte da escrita que te embriaga. É ela que te exige mais. É ela que traça um plano sobre o caos. Teu caderno, Ana. Olha-o tu. É o que tens. Além desta cama de ferro e deste soro que pinga. Ele é teu plano. Não são suas coisas em uma casa para onde não mais voltarás. Não é um firmamento pintado sobre um guarda-sol a te abrigar do caos. Não são promessas de um futuro que não mais verás. O caderno, Ana, só ele. Percorre essas páginas. O que vês? Arte? Não? Sim. Filosofia? Não? Sim. Ciência? Não? Sim. As 3 disciplinas estão nele e não estão. Entre elas produziste um modo de existir, Ana. Eis o caderno de artífice. Olha-o. Vês? É ele que te permite rasgar o firmamento e mergulhar no caos. Só vencemos o caos a esse preço. Atravessarás o Arqueronte 3 vezes como vencedora? Essa é uma destinação, Ana. Retornar do país dos mortos. Conseguirás? Não sabes, mas continuas a escrever. Nunca saberás e continuas a escrever em teu caderno, Ana. Olhas para ele agora. O que vês? O filósofo, o cientista e o artista parecem retornar do país dos mortos. E tu, se voltares de lá, o que trarás? O que o filósofo traz do caos são variações que permanecem infinitas a traçar um plano de imanência. O cientista traz do caos variáveis,
tornadas independentes por desaceleração, coordenadas finitas sobre um plano de referência. O artista traz do caos variedades que não constituem mais uma reprodução do sensível no órgão, mas erigem um ser do sensível, um ser da sensação, sobre um plano de composição anorgânica capaz de restituir o infinito. Uma maneira na arte, na ciência, na filosofia. Mas trata-se sempre de vencer o caos por um plano que o atravessa. As 3 disciplinas lutam com o caos, Ana. E tu? Estaria essa luta no coração do seu caderno, Ana? Terás conseguido traçar um plano, Ana? Nunca saberás por ti mesmo. Agora sim há o que destinar. Resta a ti destinar e partir. Destina, pois, a quem? Ao leitor? É disso que se trata, não? Ler e escrever e pintar e tecer e fiar, não é mesmo? É disso que essas páginas tratam, sim? Traçar uma linha de vida entre a ciência, a filosofia e a arte, de modos de existir em movimentos variáveis entre essas disciplinas, pois não? Chega, não posso pensar em um leitor explorador. Adoece-me. Adoecer? Vais morrer, Ana. Fado certo. Vês? O soro está a acabar. Quantos mais virão? Passarás por uma catástrofe, a maior, e deixará no caderno vestígio dessa passagem. Somos seres de passagem, Ana. Tu bem o sabes. Deste um salto a te conduzir do caos à composição. Pensa, as próprias equações matemáticas não desfrutam de uma tranquila certeza, mas saem de um abismo que faz com que o matemático salte de pés juntos sobre os cálculos, que preveja que não pode efetuá-los e não chega à verdade sem se chocar de um lado e de outro. Escuta-me. E o pensamento filosófico não reúne seus conceitos na amizade? Sem ser ainda atravessado por uma fissura que os reconduz ao ódio ou a dispersa no caos coexistente, onde é preciso retomá-los, pesquisá-los, dar um salto? É como se jogasse uma rede, mas o pescador arrisca-se sempre a ser arrastado e de se encontrar em pleno mar, quando acreditava chegar ao porto. Queres âncora ou navegar? As 3 disciplinas procedem por crises, Ana, abalos de maneiras diferentes. Que abalos passa tu nesse caderno de ciência, ou não, de filosofia, ou não, de arte, ou não? Digo-te que a luta contra o caos implica uma afinidade com o inimigo, porque uma outra luta se desenvolve e toma uma importância contra a opinião, o clichê que pretendia proteger-te do próprio caos. É preciso abrir uma fenda no guarda-sol, rasgar até o firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e tempestuoso. Terás rasgado o firmamento em teu caderno, Ana?